E aí, pessoal, tudo bem? Então, de antemão agradeço a companhia. Hoje a gente vai fazer uma resenha de um livro espetacular. A gente vai de literatura russa, né? A minha preferida. Eu acredito que quem gosta realmente de livro, a literatura russa é a que tem mais peso, né? Principalmente a Era de Ouro, né? Era de Prata também. Então, basicamente, a Era de Ouro da literatura russa foi durante o século XIX, né? Era de Prata durante o século XX. Era de Prata se dividia entre os autores que eram perseguidos e combatiam o regime, os autores que eram aliados com o regime, os escritores, né? E a Era de Ouro, a era do século XIX, era dos monstros sagrados da literatura russa, né? O Gogol, o Tolstói, o Turgenev, o Dostoiévski, o Tchekov, né? E a gente vai ter a honra de resenhar hoje o livro do Turgenev, Rudin, né? Um livro muito bacana, acho que foi o primeiro livro mais célebre do Turgenev, né? Turgenev foi o primeiro autor da Era de Ouro da literatura russa, em meados do século XIX, a se projetar na Europa e, consequentemente, no mundo, né? Foi ele que projetou a literatura russa, né? Que puxou a reboque todos os outros, né? E por alguns é considerado, inclusive, superior ao Tolstói. Não por mim, embora eu considere que eles estejam praticamente no mesmo nível, eu gosto tanto do Turgenev quanto do Tolstói, mas eu acho que o Tolstói produziu obras assim, mais épicas, né, digamos assim. O Turgenev eram obras mais intimistas, né, mais recorrentes na sua temática, né, e, e era uma temática bastante popular na época, a temática do homem supérfluo, né, que essa aqui foi uma das primeiras obras a abordar esse tipo de personagem, né. O homem supérfluo era um tipo de personagem que tinha uma inteligência muito grande, uma retórica fantástica, mas não tinha os meios para ser um grande homem, ou para colocar em prática os seus pensamentos, né? Esse personagem era bastante recorrente em várias obras da literatura russa desse período, né? E assim, esse personagem tinha assim um viés político também, né? Ele dizia que era um homem suprimido pelo regime dos czares, né? Mal sabiam eles que esse tipo de protesto deu margem a um regime muito pior, né? Um regime que veio após a Revolução Russa no século XX, né? E assim, esse livro começa como um retrato da vida privada, né? E depois termina, e no final a gente vê que o viés do homem supérfluo, né? O conceito do homem supérfluo era de fato um conceito político, né? Realmente, né? O final desse livro, eu não vou dar spoiler, a gente vê que realmente se confirma, né? Essa prerrogativa. Então, a gente tem aqui uma edição da editora 34, que faz um trabalho fantástico com a literatura russa, né? São edições maravilhosas, muito bem traduzidas, com estilo bastante uniforme, né? Aqui você vê esse aqui também da editora 34, Mestre Margarida, bem parecido, né? Mesma programação visual, deixa eu ver se tem mais algum aqui na mão. Tem o Taras Bulba aqui, mesma coisa, né? Então são livros bem parecidos. Uma edição bem limpa, elegante, ficam todos parecidinhos na estante, né? Eu acho bacana, mas eu particularmente eu prefiro formatos assim mais toscos, né? Como esse aqui do Gork, mais clássicos, né? Que eu compro em sebo, usado. Eu tenho mais feitiço por esse tipo de coisa aqui, mas eu sou um bicho meio diferente, então acredito que a maioria das pessoas gosta mais dessas edições mais clean, mais elegantes, né? Até porque o tempo vai passando e o pessoal vai ficando cada vez mais com mania, né? Quem tem toque gosta de ver tudo igualzinho na estante, assim, as lombadinhas, né? Eu não, eu gosto dos meus livros todos, essas coleções Frankenstein, né? Vários estilos misturados, né? Então essa edição tem um prefácio de orelha maravilhosa, né? De um autor chamado Samuel Titan Júnior, não conheço, mas o resumo que ele faz do livro na orelha é fantástico, né? E o que mais que eu posso falar sobre essa edição? Se falar da história do livro e do livro em si. Essa pintura, eu acredito que seja uma pintura a óleo, né? Não consegui identificar o autor, nem a gravura, mas é fantástica também, com certeza deve se referir ao personagem. E eu não consegui criar o Rude no meu imaginário diferente dessa pintura aqui, né? Até porque é um estilo
bem em voga na época. A gente pega aqui o Trotsky, você vê que é uma coisa meio parecida, aquela cabelo, porque o Trotsky aqui tá meio atípico, sem barba, né? Mas ele tinha esse mesmo cavanhaque aqui do Rude, né? Então você vê que era um estilo, esse cabelão solto pra cima, assim. E tem tudo a ver, né? O homem supérfluo viria a se tornar, o homem supérfluo do século XIX viria a se tornar os revolucionários do século XX, né? Aliás, a gente devia resenhar esse livro também, né? Nós vamos fazer, sim, tem muita coisa que precisa ser dita sobre os pais da Revolução Russa. Eu estou terminando de ler o livro novo do Bíblia, né, sobre a Revolução Russa. Quando eu terminar e resenhar, a gente faz a resenha dos pais da Revolução Russa, né? Trotsky, Lenin, Stalin, né? Precisa ser falado. E sobre esse livro aqui, é o seguinte, o livro é uma delícia, né? O livro, a história do livro é sobre uma aristocrata de Moscou, que vai se refugiar no interior durante um período, né? A Dária, e ela leva um pequeno séquito, né? Com as filhas, alguns amigos, né? Um personagem que você dá a entender que é um amante dela, que ela sustenta, algo assim. E esses livros da literatura russa do século XIX, eles funcionam muito bem como retrato da vida privada na época, né? As pessoas se visitavam muito, faziam rodas de conversa, onde tinham assim meio que disputas de retórica, né, discussões políticas, discussões de diversos assuntos. Então era muito comum, né, o retrato da vida privada que a gente vê nessas obras dá a entender que era muito comum naquela época as pessoas se visitarem, isso era uma coisa muito recorrente que acontecia com a frequência muito maior do que hoje, né? Dá a entender que as portas das casas eram abertas, sempre tinha alguma coisa para sair para as visitas e sempre existiam rodas de conversa, né? Mas faz, inclusive, a gente refletir sobre o impacto que os dispositivos eletrônicos tiveram, né? A minha casa aqui, por exemplo, é um parque de diversões. Eu tenho videogames, tenho livros, tenho instrumento musical, tenho mil coisas, né? Então, naquela época, as pessoas tinham só os livros, ninguém consegue ler o dia todo, né? É uma atividade não natural. Então, dá a entender que devia ter muita interação entre as pessoas, muitas visitas, né? Então, ao chegar no interior com seu séquito, essa aristocrata conhece um jovem chamado Rudin, né, um homem de meia idade, né, os padrões da época, pobre, que cultivava pequenas terras lá, que veio por intermédio de um barão, que era conhecido dela. E esse personagem, o Rudin, quando começa a participar das primeiras rodas de conversa na casa dessa aristocrata, ele, ao mesmo tempo que encanta a todos com a sua retórica genial, ele também provoca muito ciúme, né? E o rapaz tem uma retórica genial, uma retórica que anula completamente toda e qualquer conversação, a retórica dos outros personagens, né? E ele causa uma admiração, um encanto muito grande e ao mesmo tempo um ciúme muito grande, né? E a filha dessa aristocrata, a Natália, uma moça jovem, bastante jovem, é que tinha um pretendente que vivia frequentando a casa da aristocrata, ela se apaixona perdidamente pelo Rude, né? E eles passam a ensaiar uma fuga, os dois. Mas na hora de concretizar, né, os planos, o personagem não teve a força necessária, né? E eu não gostaria de falar mais para não dar spoiler, né? Mas todo o desenrolar dos fatos caracteriza perfeitamente o que se entende por esse estereótipo de homem supérfluo, né? Tão comum em vários livros da época, né? E, e ao final do livro tem uma quebra narrativa, né? E o personagem encontra o seu destino. Né? E esse destino que o personagem encontra revela exatamente o viés político desse estigma de homem supérfluo, né? E o livro, assim, uma delícia, né? Você começa a ler as discussões muito bem detalhadas, a retórica, né? O convívio entre eles lá nessas visitas, né? Parece ser uma comédia de costumes, né? Então, o Turgenev tem um estilo fantástico, né? Eu adoro esse escritor, né? Um dos melhores romances que eu li na minha vida, O Ninho de Fidalgos. Tem resenha aqui no canal, não perca essa resenha, tá aí embaixo. E o Turgenev, a sua obra-prima, que ele é mais conhecida, é Pais e Filhos, né? Eu prefiro O Ninho de Fidalgos. O Ninho de Fidalgos, o que é que tem como com esse livro aqui? Esse mesmo retrato da vida privada, né?
essas conversas, esses grupos de pessoas, essa dinâmica da vida privada das famílias russas, né? O Turgenev detalha com maestria, de uma forma extremamente prazerosa. E, por um lado, eu adoro essa recorrência nos livros do Turgenev, mas eu acho que ele só não foi maior que o Tolstói por causa disso, porque, embora eu adore que os livros deles abordem sempre essa dinâmica, o Tolstói, embora aborde também alguns livros, o Tolstói construiu obras mais épicas, né? O Guerra e Paz, por exemplo, obras que têm um peso épico assim bem maior, e por isso, para mim, o Tolstói pesa mais. Mas, tirando isso aí, em relação à leitura mesmo, para mim eles estão no mesmo nível, estilo literário, leitura, domínio da linguagem, etc, etc. E outra coisa que eu queria dizer sobre esse livro é o seguinte, cara, isso aqui é um clássico da literatura, isso aqui foi escrito há 200 anos e ainda tem relevância, né? E por que que eu estou dizendo isso? Porque muita gente quer ler e foge dos clássicos, né? É o que eu venho repetindo recorrentemente aqui no canal. Não fuja dos clássicos, cara. Se você quer ler um livro, se você quer ler um romance, não deixe de ler os clássicos, né? Existem vários clássicos acessíveis, né? Se você não quiser ler um Crime e Castigo, se você não quiser começar com Guerra e Paz, pô, tem milhares de clássicos. Olha o tamanho desse livro aqui. Isso aqui você lê em 2 sentadas, né? 2 sentadas tu lê um livro desse aqui, pega um fim de semana, lê um pedaço no sábado, no domingo, com chazinho, né? Com a bebida do seu agrado aí, e você derruba, né? Um clássico extremamente acessível como esse, tem vários, né? A própria editora 34 tem vários clássicos extremamente acessíveis da literatura russa. Então, assim, eu recomendo demais, né? Eu não teria como recomendar mais. E se você quer uma dica de algo acessível, prazeroso e relevante, extremamente relevante, procure os clássicos russos da editora 34, essas edições fininhas, né? Preço acessível, né? E, e é isso, pessoal. Fique ligado no canal porque vai vir muita coisa legal. Esse aqui mais cedo ou mais tarde vai ser resenhado aqui. A gente resenha aqui basicamente literatura clássica, livros de história. E ultimamente eu tenho feito alguns vídeos de cinema, né? Mas a tendência é esses vídeos ficarem mais rasos, a gente voltar para o nosso mote principal, que é literatura e história. E às vezes eu gosto de falar de história em quadrinho também. Mas eu vou mostrando aqui as coisas que tem no radar. Esse livro é imprescindível, é extremamente necessário para se entender os mecanismos que fazem isso aqui acontecer, né? Isso aqui é um personagem incontornável da história do século XX. E é isso. Vou colocando um ponto final nessa resenha, agradecendo por mais esse nosso encontro. E fique ligado no canal que vai vir muita coisa boa por aí. Deixe o nosso canal no seu radar. Chegar o fim de semana, em vez de ficar assistindo aquela série que você nem está gostando, faça uma resenha num canal de literatura. E eu recomendo o nosso, né? Acabei de botar as playlists aí, nunca tinha me ocorrido fazer, eu fiz as playlists, deixei tudo separadinho. Literatura russa, literatura americana, livro de história, Anthony Beeville. Então tu pega uma dessas playlists do canal e faz do começo ao fim, né? Você garante que você vai ficar muito melhor do que se assistir uma série que você não está gostando tanto assim, né? Pois é isso, pessoal. Boa semana, que Deus abençoe e proteja a todos. Muito obrigado.